Olá, esse é O Experimento, o podcast de divulgação científica da PUC Goiás. Aqui vamos falar sobre a importância da pesquisa acadêmica e como professores e alunos as desenvolvem aqui na nossa universidade. Nós somos @PUC Goiás em todas as nossas redes sociais. Dá uma olhada no nosso canal no YouTube, você vai gostar com certeza. Ative o sininho, curte e fique de olho nos novos episódios. Meu nome é Catarina Lima e esse é o 4º episódio do podcast O Experimento. Já eu sou Rogério Farina e hoje nós vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Popularmente conhecido como derrame, o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil e a primeira de incapacidade no mundo. A Organização Mundial de AVC estima que 1 em cada 6 pessoas terá o problema ao longo da vida e no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos uma pessoa morre em decorrência da doença. De acordo com dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registros Civis do Brasil, em julho de 2022, o AVC matou 8.758 brasileiros, o equivalente a 11 óbitos por hora. E só no primeiro semestre de 2023 foram 56.320 mortes, número maior do que o de morte por infarto e por Covid, por exemplo. Mas afinal, o que é AVC? Sobre isso, vamos falar com a Superintendente de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde, Amanda Mello e Santos Limonde. Ela que é graduada em enfermagem e mestre em Atenção à Saúde pela PUC Goiás. E também vamos falar com a coordenadora do mestrado em Atenção à Saúde da PUC, a professora doutora Vanessa da Silva Carvalho Vila. Sejam bem-vindas e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema super interessante, super importante, fez parte da minha história, da minha trajetória acadêmica e continua fazendo parte da minha trajetória profissional. Muito obrigada. Essa é uma oportunidade para nós muito importante, né, de compartilhar um pouquinho da experiência que nós temos de pesquisa nessa área. Então, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, então a gente vai começar perguntando para você, Amanda. O que te levou a estudar a ocorrência de AVC em idosos e qual o objetivo da sua pesquisa? Então, desde a minha formação acadêmica, eu comecei a fazer projeto de pesquisa no meu segundo período de enfermagem. E eu buscava estruturar, saber sobre pesquisa, como é que funcionava. Então, foi algo que me trouxe, que eu pensei, nossa, gente, eu acho que esse é o caminho, a pesquisa científica. E primeiro eu comecei num projeto sobre história da enfermagem e gostei muito de estudar sobre isso, na academia ainda. E logo depois eu comecei a ser aluna da professora maravilhosa, Vanessa, que era a área dela, né, relacionada a doenças crônicas. Então, a gente fez um projeto de pesquisa, eu tive bolsa do CNPq, foram estudos de muita evidência, mas relacionada ao infarto. E sempre foi uma pesquisa qualitativa, né, levando em consideração os aspectos holísticos do paciente, tanto no momento da doença quanto pós-doença. E depois que eu me formei, eu gostaria de continuar, né, me promovendo nessa parte de pesquisa. E logo entrei no mestrado em Atenção à Saúde. Eu fui uma da primeira turma do mestrado em Atenção à Saúde e pude ter a oportunidade de ter a professora Vanessa novamente como minha orientadora. Então, na verdade, esse tema estava dentre os estudos que ela tinha, já existia um projeto macro sobre AVC no mestrado e eu me candidatei a entrar porque era um assunto pertinente, era um assunto importante, era um assunto que me deixava extremamente engajada. Então, quando ela me colocou, a gente pode fazer esse estudo sobre o AVC, uma pesquisa qualitativa, o que você acha de entrar nesse grupo? Falei, maravilhoso. E aí entramos de cabeça nessa pesquisa. O objetivo era exatamente entrevistar pessoas e famílias no pós-AVC. Depois do AVC, né, assim, a linha de cuidado na época
não era muito bem definida, né, no estado de Goiás. Então, a gente já ouvia, já sabia relatos de profissionais de saúde que colocavam as dificuldades que o paciente pós-AVC, né, pós o diagnóstico, tinham com a reabilitação. Então, nós fizemos entrevistas com essas pessoas e diagnosticamos isso mesmo, né, o sofrimento das pessoas, o quanto o pós-AVC, a reabilitação era difícil acesso a essa reabilitação, as dificuldades financeiras que a família se encontrava para tentar organizar, né, esse acesso. Pela idade das pessoas do AVC, elas normalmente tinham entre 45 e 50 anos, então era para elas estarem ativas economicamente dentro da família e elas ficavam inativas por conta dos problemas, né, pós-AVC. E isso nos impactou. Eu lembro de várias conversas que a gente tinha, né, discutindo, fazendo as análises do material que a gente tinha coletado, né, da amostra, e muitas vezes a professora Vanessa ficava brava, falava, eu tenho que falar com o secretário estadual de saúde, isso não pode continuar assim. E isso trouxe para mim, na época eu trabalhava num hospital privado, e eu pensava, realmente a gente tem que dar um jeito nessa situação. Eu acho que eu quero trabalhar no SUS, daqui a pouco eu quero trabalhar no SUS para ver o que a gente pode fazer para essas pessoas. E é claro, né, não foi por conta disso que a gente tem um projeto hoje, Angels, no estado. Não foi só por conta da minha pessoa, né, isso já era um problema vivenciado, estudado por N profissionais, mas hoje saber, ter contribuído como na época coordenadora da rede de urgência e emergência do estado para a elaboração da linha de cuidado do AVC no estado e o projeto Angels, né, fez para mim um sentido diferente, é um propósito mesmo, e me fez sentir com a missão cumprida da época da minha defesa de dissertação, que foi em 2015. E aí a gente conseguiu realmente ativar esse projeto Angels em 2020, meados de 2021, final de 2021 para 2022, e hoje a gente já tem mais ou menos 500 pacientes que foram atendidos num tempo porta-trombólise eficiente, com que diminuísse esse impacto na vida deles, porque é um paciente que sai sem conseguir andar, sem conseguir falar, ele entra naquela unidade hospitalar dessa forma e sai andando. Então, eu acho que é extremamente importante e desde o início, né, da minha trajetória acadêmica, a professora Vanessa, com esses projetos relacionados a doenças crônicas, me chamou para esse propósito e eu acho que a gente está fazendo a entrega dele agora. Vanessa, a gente sabe que todas as pesquisas têm seus fatores específicos. Nessa específica, quando a gente trata do AVC, fala um pouquinho para a gente sobre os desafios que vocês encontram ao longo da pesquisa em si e como vocês fazem para ir passando por cima para ter o resultado final. Bom, em primeiro lugar, eu queria expressar assim, a alegria, né, de ouvir a Amanda. Eu acho que a gente cumpre aqui um propósito muito maior, né, de usar o propósito que a PUC tem, né, produzir o conhecimento a serviço da vida. E de fato a gente escutou o que ela falou aqui, o quanto é importante, né, a gente ter uma estrutura acadêmica que fortaleça a pesquisa científica, né, é uma trajetória, né, a pesquisa ela vai sendo construída no processo e para isso os desafios são muitos, né, nós temos muitos desafios, mas nós temos uma missão maior do que esses desafios, que é justamente essa, formar lideranças, né? Formar profissionais para que eles depois consigam ir para a realidade social e ajudar essa transformação. E a pesquisa científica é ela que nos instrumentaliza a ter o pensamento crítico, a olhar para o mundo real e identificar, né, aquilo que é problemático, aquilo que precisa de ter uma solução. E mais do que isso, buscar uma solução que expresse a necessidade dessa comunidade e das pessoas, né? Então eu penso que o que a Amanda acaba de colocar para nós, na verdade,
é uma materialização mesmo de um grande projeto de vida nosso, né? Ele é de vida pessoal, de vida profissional, né? Por quê? Porque a gente vai observando a realidade, né? O pesquisador, ele observa a realidade, ele identifica nessa realidade aquilo que incomoda, e nesse caso eu fico feliz de ouvir, porque o que incomoda hoje, naquela época, né, quando nós iniciamos o projeto, era ver que nós tínhamos muitas pessoas que eram vítimas, né, sofriam AVC, algumas delas, infelizmente, faleciam, né? Eu sou enfermeira intensivista, então trabalhei muito tempo na UTI, então recebi esses pacientes graves, alguns morriam muito jovens, né? Ou eles recebiam alta em uma condição incapacitante. E a nossa preocupação era justamente essa entrega, né? Como que essa pessoa vai voltar para a vida social dela? E aí esse olhar despertou no nosso grupo a vontade de pesquisar esta área, né? E nós fomos estruturando com apoio financeiro, tivemos apoio do CNPq, tivemos apoio da FAPEC, que são as agências de fomento, apoio da PUC, e esse projeto continua, né? A gente vai cada vez mais seguindo em frente com diferentes temáticas, diferentes demandas. E vou te ser bem sincera, desafio nós temos todos os dias de diferentes naturezas, mas a certeza de que, apesar dos desafios, com uma equipe, com um planejamento científico acadêmico, com uma infraestrutura, né, a gente consegue sim desenvolver esses projetos, né, mas sobretudo com pessoas que têm uma atitude acadêmica e científica, né? Então você percebe, porque fazer a diferença depende muito de quanto você é tocado no seu coração, sabe? Eu acho que é isso que a pesquisa tem que fazer. E a pesquisa tem que fazer sentido para as pessoas. Então eu penso que só assim a gente tem uma mudança de atitude, né? Hoje, o mestrado em atenção à saúde, o principal propósito, né, que nós temos é justamente esse, formar profissionais para que eles tenham um pensamento crítico, para que eles olhem para a realidade, identifiquem problemas, busquem soluções para esse problema, mesmo sabendo que o tempo entre ele defender o mestrado e ele instituir um serviço é um tempo razoável, né, Amanda? Acho que, mas isso não perder isso de vista, sabe? Eu acho que é bem isso, né? Sim. E eu queria saber, assim, né, de vocês duas, que impactos essa pesquisa pode trazer para a nossa sociedade? Essa pesquisa, eu acho que ela, no momento, né, da pesquisa em si, ela trouxe impactos porque eu lembro quando eu ia fazer as visitas nas pessoas, colocava as entrevistas semi-estruturadas, acabei fazendo uma terapia, que as pessoas se sentiam escutadas, se sentiam acolhidas. Em algumas situações que a gente encontrou pessoas abandonadas, idosos abandonados por suas famílias, nós tivemos que entrar em contato com órgãos fiscalizadores responsáveis, né, para auxiliar essas pessoas. Essa pessoa foi uma pessoa específica. Então, assim, no momento, no calor da pesquisa, a gente consegue ajudar fazendo essa acolhida, dando essa voz, sabe? Colocando a pessoa para ser ouvida, para lutar, para ter luta e resistência. E assim a gente também consegue orientar caminhos. Na época eu estudei como é que funcionava a rede de atenção a essas pessoas e orientava qual que seria o caminho a buscar o acesso aos serviços que as pessoas precisavam. Tanto é que hoje, assim, na época, aliás, né, na época da pesquisa, nós éramos muito... eu lembro que isso não acontecia nos projetos de iniciação científica, mas já no mestrado, a própria banca falava assim, e aí, você foi lá, mexeu na ferida da pessoa, trabalhou os sentimentos, as emoções dela, e o que você vai devolver para ela? Qual o benefício que essa pessoa vai ter real de estar... ele vai só simplesmente te dar as informações e você vai escrever artigos, publicar sua dissertação e ficar por isso mesmo? Não, você tem que devolver, você tem que mostrar para ela a importância
dela colocar ali a sua vida, que para mim ela não colocou só a parte clínica, a parte mesmo de prontuário eletrônico, né, de prontuário, ela colocou a situação da vida deles, eles colocam as dificuldades vivenciadas nesse processo. Então, a curto prazo, eu acho que foi isso. Eles se sentiram ouvidos, acolhidos. Na época, eu encaminhei para eles o trabalho escrito, coloquei para eles, a gente fez também capacitações com eles, lembra, professor? A gente fez uma oficina dentro de um evento da PUC, na Jornada da Cidadania. A gente chamou, capacitou, orientou, colocamos nutricionista para falar sobre alimentação pós-AVC, colocamos psicólogos. A gente colocou a estrutura da PUC à disposição deles. E pós, é muito isso que a professora Vanessa colocou. Foi algo que tocou profundamente o coração de uma aluna que depois teve a oportunidade, dentro de um trabalho profissional, de desenvolver um projeto, encabeçar um projeto e colocar o projeto para funcionar, que hoje são muitas vidas que são impactadas. E se a gente colocar, o projeto começou em 2022, foram quase 500 pessoas que passaram por trombólise ou trombectomia num tempo que possibilitou que elas não precisassem de reabilitação. Mas se a gente for pensar, e as famílias dessas pessoas, e o impacto social que isso teve, né? A gente, são incontáveis, né, as vidas que foram realmente impactadas. Por mais que a gente escute muito sobre o AVC, a gente fale muito sobre o AVC, muitas pessoas não sabem algumas informações que podem ser até básicas para vocês. Mas a gente tendo a oportunidade de falar, é importante elucidar isso. Como que a gente pode suspeitar da ocorrência de um AVC, os sinais, os sintomas e como que a gente lida diante dessas situações? Porque, igual eu falei, por mais que a gente saiba, tem algumas informações básicas que para a população não são tão claras assim. O AVC, ele é uma condição que quando ela sinaliza, muitas vezes a pessoa já percebe numa fase avançada, né? Cada pessoa pode ter uma manifestação, mas geralmente as pessoas podem ter cefaleia, podem ter tontura, desvio, né, da rima labial, né? O lábio, às vezes, quando a pessoa sorri, você percebe que tem um desvio, falando isso de uma maneira bem genérica, né? Mas o que eu considero hoje fundamental, além de saber os sinais do AVC, a gente saber como fazer para cuidar e prevenir a ocorrência do AVC, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte que nós temos hoje no mundo, né? E um dos principais fatores, são múltiplos fatores para a ocorrência de um AVC, mas um dos principais, né, a gente tem aí hipertensão arterial, né? Todas as condições que levam a essa alteração hemodinâmica do paciente. E aí as pessoas fazerem um controle contínuo da sua pressão arterial, frequentar, né, fazer os exames clínicos que são solicitados, controlar hábitos de vida, né, praticar exercício físico, controle de peso, enfim. Por que a gente fala tudo isso? Porque nós sabemos que o nosso corpo, ele funciona graças a uma função hemodinâmica que nós temos, né? Os nossos vasos sanguíneos, nosso coração, tudo isso tem que estar numa perfeita harmonia. E se a gente não cuidar, né, vamos usar um termo entre aspas, como a gente fala com os nossos pacientes, né? A gente não cuidar dessa máquina, ela pode apresentar problemas, né? E que infelizmente poderão ser fatais, como o AVC. E o que resulta? De que resulta esse AVC? Resulta de uma interrupção do fluxo de sangue que vai lá para o nosso cérebro. E por que essa interrupção acontece? Acontece porque o sangue não vai chegar lá de uma forma adequada. Ou ele não chega porque entupiu um vaso, ou ele não chega porque estourou. A gente fala sempre assim, estourou um caninho, né? Porque o paciente entende. E a gente tem que explicar isso, gente, de uma forma que as pessoas entendam. Sim. E como que a gente faz para cuidar disso? Cuidando da nossa pressão arterial, cuidando da nossa alimentação, da nossa hidratação, cuidando do nosso peso. Quando a gente come em excesso, pode gerar condições como, por exemplo, né? Todo mundo já ouviu falar, o colesterol alto, Qual é o grande problema, né? A viscosidade do sangue, enquanto o sangue, a viscosidade sanguínea interfere também nesse processo.
É claro que aqui tem explicações científicas muito mais complexas, mas a gente quer que essa informação alcance a população. Então, tem segredo? Tem. Cuidar da sua própria saúde, fazer consultas de rotina. A gente sabe que a partir dos 35 anos esse risco aumenta, né? Mulheres e homens, fazer esse acompanhamento. No Sistema Único de Saúde a gente tem hoje, né, os programas específicos para isso. Então, eu acho que a preocupação que nós temos que ter é essa, né? Saber reconhecer primeiro, meu coração está funcionando bem, os meus vasos sanguíneos estão bem, eu estou tendo hábitos de vida saudáveis, os meus exames médicos, né, os meus exames clínicos estão em dia? Ok, perfeito. Quais são os sinais? Mesmo assim, pode acontecer um AVC? Pode. Mesmo assim, pode acontecer. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Por que a gente precisa prestar atenção muito no coração? Porque um dos principais fatores que predispõem à ocorrência é uma arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial, que é silenciosa e ela muitas vezes só é diagnosticada quando a gente faz um exame que é o eletro no coração. E tem pessoas, às vezes, que a pessoa fala assim, mas a pessoa praticava esporte, a pessoa ela tinha um hábito de vida saudável e mesmo assim ela teve AVC? Infelizmente sim. Porque uma arritmia cardíaca, ela faz o coração bater fora daquele ritmo, né, normal. E isso faz com que o nosso sangue possa gerar coágulos. E esses coágulos obstruem vasos, entre esses, os vasos sanguíneos cerebrais. E aí a pessoa vai ter uma consequência, como eu já expliquei. Entende? Então é uma somatória de fatores. Agora, eu não posso deixar de dizer que a gente está no momento acadêmico, científico, que isso, gente, o trabalho da Amanda, quando vocês perguntaram do impacto social, ele veio mostrar pra gente que se nós não formos nas casas das pessoas, conversar com elas sobre o que elas entendem por aquilo que elas passaram, nós não vamos saber orientá-las na linguagem clara, na linguagem com que ela faça sentido para ela. Entende? Então, muitas vezes, a grande transformação que esse estudo, essas pesquisas que nós desenvolvemos nos trazem, é justamente enquanto profissionais reconhecermos que o paciente precisa ser ouvido. O paciente precisa ser visitado. O trabalho da Amanda, ele fortaleceu em nós muito, enquanto profissionais, a importância da atenção domiciliar, a importância de termos uma assistência precoce a esses pacientes. Quando ela fala, né, olha, ele precisa receber rápido o trombolítico, ele precisa da trombectomia, né? O que significa isso? Justamente esse coágulo que se forma, rapidamente ele precisa ser dissolvido, entre aspas, ele precisa ser eliminado para minimizar as complicações. Lembrando, Amanda, que a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma informação que assusta a gente. Hoje, no mundo, 100 milhões de pessoas vivem com complicações do AVC. Ou seja, o pós-AVC, ele precisa também de uma atenção muito especial. E é isso que o nosso grupo se preocupa. E agora também respondendo, pessoal, hoje eles criaram, né, um testezinho do SAMU para identificar rapidamente o AVC. S de sorriso. Então você pede para a pessoa que está com, além da cefaleia, formigamento, né, a cefaleia que é a dor de cabeça, formigamento, você pede para ela sorrir. Se ela sorrir e um lábio ficar torto, é um sinal. Aí você fala para ela o A, né? O A de abraço. Fala para ela abraçar. Se ela não tiver força para levantar os dois braços e abraçar, é outro sinal. O M de movimento. Ela abraçou, sorriu e ela continua tendo, né, essa dificuldade de fazer esses movimentos, você chama o SAMU, o U de urgência. Então, chama o SAMU, liga no 192, o SAMU está sempre passando por capacitações frequentes, e aí o SAMU vai levar esse paciente num tempo maior possível para a unidade de saúde específica de atendimento de AVC, e aí a gente vai conseguir ter mais sucesso, mais chance de sucesso nesse tratamento e também no atendimento dessa pessoa, no acolhimento
na atuação desses tipos de casos? Então, eu vejo que, na verdade, o que o paciente pós-AVC precisa, né, é de um cuidado integral. Ele vai seguir com a vida dele o resto da existência que ele tiver, né? Não necessariamente eu penso agora um conceito de paliação para ele. Não, ele vai poder ter uma vida ativa, plenamente ativa, né? Caso ele necessite, vamos supor que seja uma pessoa, e aí eu entendo a sua pergunta, naquele contexto de alguém que teve uma sequela máxima do AVC. Porque o AVC, o que acontece com ele muitas vezes, a gente tem uma visão de que teve um AVC, a pessoa vai ter a sequela máxima, mas não necessariamente, né? Quando existe uma condição em que o paciente ele vai ter uma consequência máxima, o cuidado que o médico paliativo, se ele tiver que entrar em ação, e na verdade não só o médico, né? O cuidado paliativo nesse contexto, esse cuidado paliativo ele vai ter como objetivo trabalhar as melhores condições ali para que aquele paciente se desenvolva naquilo que é possível. Ele vai precisar de um cuidado mais especializado no sentido mesmo das demandas que ele tem para alimentação, né? A gente tem pacientes que são pacientes pós-AVC bastante graves, né? Que eles saem totalmente dependentes da família. E aí, nesse contexto, é muito interessante não só a gente pensar o cuidado paliativo, mas a gente pensar o cuidado no sentido global. Essa pessoa, para ela sair de um hospital, por exemplo, eu tenho que te falar, né? Assim, ele fica muito tempo internado, pensa que é uma pessoa totalmente dependente, ele era um pai de família, ele era uma pessoa ativa e que vai sair precisando de suporte ventilatório, vai precisar de sair com equipamentos, ele vai totalmente imóvel numa cama, ele às vezes vai sair recebendo alimento, né, por um equipamento que a gente chama de gastrostomia. Então, quer dizer, a família vai receber uma pessoa muito dependente. Esta equipe de cuidados, seja um cuidado domiciliar, né, que eu prefiro falar como mais um cuidado abrangente e que vai dar para ele condições e vai dar principalmente para a família. Porque quem vai receber essa pessoa? Quem vai cuidar dessa pessoa depois que ele receber alta? Hoje, para você ter ideia, esse é o tema que nós investigamos. Justamente essa transição de cuidado que a gente chama entre a pessoa quando ela estava lá no hospital em uma condição de dependência máxima e ela vai agora voltar para a casa dela. Se a gente não preparar a equipe, esta equipe multiprofissional, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, todos engajados para promover essa transição segura do cuidado. O que significa isso? Eu vou preparar as pessoas. Então, a função, para além, né, de um profissional, tem um planejamento de cuidado mais abrangente. Cada um com seu respectivo papel. Por quê? O que a gente está estudando hoje no nosso grupo? Né? A readmissão hospitalar, para você ter ideia. Por que isso? Porque se a gente não tiver na casa dele o conforto, se a gente não tiver na casa dele uma estrutura para garantir, e mais, uma equipe que vai lá supervisionar, uma equipe que está lá em loco. Não adianta você entregar o paciente para a família e não orientá-lo sobre como vai ser a continuidade do cuidado dele. O médico, ele vai frequentar, ele vai consultar novamente com o médico quando? A enfermagem vai na casa dele fazer as orientações para controle de ambiente, né? Controle de cuidados básicos com a pele, com a alimentação. O nutricionista, preparar essa pessoa para qual tipo de alimentação ele vai receber, ele pode ter uma desnutrição, entendeu? Então, o cuidado que a gente pensa hoje, para além de um determinado tipo, é justamente um contexto amplo. E eu te digo uma coisa, o quanto a gente precisa falar com as famílias. Né? Muitas vezes a gente entrega, assim, a gente vê na realidade, entrega para a família, mas a família sofre muito. Os nossos estudos apontam muito isso, sabe? Eles se sentem sozinhos. Então, eu acho que o profissional que estiver nesse contexto, seja o médico,
avaliação, seja a equipe, ele tem que se preocupar com isso, né? Ter essa visão bem ampliada das demandas e necessidades desse paciente. Acho que é por aí. E um ponto também que a gente tem visto, né, como um grande gargalo, é realmente essa contrarreferência do paciente, da atenção terciária, da atenção hospitalar, para a atenção primária, que é a mais próxima da sua residência. Então, a gente tem um problema de cobertura de atenção básica, principalmente nos municípios grandes, né, nos maiores municípios com a população maior, e essa dificuldade dessa contrarreferência, essa inter-relação entre equipes, aquela que cuidou dele ali no hospital e aquela que vai ter que continuar cuidando na assistência do dia a dia, né, ali na atenção básica da saúde. Uma coisa que eu acho importante, né, nessa fala da Amanda e na sua pergunta, é dizer assim, olha, tem pessoas que vão receber alta em uma condição extrema de demanda de cuidado. E que ela vai retornar para casa e vai precisar ter equipes de atenção domiciliar que sejam equipes especializadas para esse tipo de processo, como, por exemplo, a paliação, entendeu? É importantíssimo a gente sensibilizar hoje, ou seja, a rede de atenção à saúde, nós não temos, assim, um ponto mais importante. Nós temos uma priorização. A gente sabe que a atenção primária é a porta de entrada. No entanto, hoje a gente trabalha com o conceito que o ponto da rede mais importante é o ponto que o paciente precisa. Então, se ele precisa de atenção domiciliar, é a atenção domiciliar que tem que ser fortalecida para aquela pessoa. Cada um de nós pode, a qualquer momento, precisar acionar o sistema de saúde. Qual é a porta de entrada mais importante? Todas as portas são importantes. Entende? Então, eu acho que a pesquisa ela veio mostrar isso para a gente. Né? A gente cada vez mais compreende isso com força. Né? É claro que existe, né, Amanda, uma regulação, existe uma lógica. Acho que a Amanda até depois podia falar um pouquinho sobre a atuação dela nessa área. E eu acho que, se você me perguntar assim, professora, qual o impacto na formação que vocês almejam? Eu almejo o impacto que eu estou escutando agora, né? Eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre esses aspectos que ela falou aqui. Por quê? Porque ela está lá na liderança, né? É ela que participa ali da regulação e ela pode explicar para vocês a importância, eu acho, da regulação para essa população que sofre, né, e que vivencia o AVC. Então, pessoal, nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. A gente agradece muito a vocês por terem vindo, por terem prestado informações tão importantes. E a gente já deixa vocês convidadas, porque a gente vai precisar de mais tempo, vai precisar de outro episódio para vocês seguirem abordando esses temas tão importantes da saúde. E muito obrigado. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa um recadinho aí pro pessoal que está assistindo. Eu quero agradecer muito o convite, esse bate-papo. Ele me deu vontade de ter mais tempo, da gente falar bastante coisa, né? A professora Vanessa, no final, me perguntou sobre regulação. Eu acho que cabe um tema de podcast só sobre regulação, que é bem complexo, as pessoas não compreendem como é que funciona. E agradeço muito o acolhimento de vocês, essa manhã muito gostosa que nós estamos tendo. E até a próxima. A gente agradece, né, muito a vocês, foi muito bacana a gente ter esse momento. E já ficamos aqui aguardando o próximo episódio, né, em que vamos falar, sim, sobre a regulação e a importância dela. Tá bom? Um abraço a todos. Então, pessoal, a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá.